Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Empreende. Eu vou contar uma história rápida aqui. Certa vez eu vi uma postagem que falava que abrir uma cafeteria não era um bom negócio, que ricos não investiam em cafeteria, porque, enfim, não daria certo e necessariamente aquilo ali você se tornaria refém do seu negócio. Eu questionei aquilo e o episódio de hoje é pra gente provar que pode sim ter sucesso se você fizer de uma forma que faz sentido para você. Eu poderia dizer que a minha entrevistada de hoje é uma mulher forte, de garra, que foi pioneira no setor que ela enfrentou, e seria tudo verdade. Mas ela está aqui hoje porque ela representa uma nova forma de fazer negócio, uma nova forma de olhar o empreendedorismo, e eu descobri, inclusive, que ela não gosta dessa palavra. Eu vou conversar com a Isabela Raposeiras, do Coffee Lab. Tudo bem? Tudo, e você? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de ter você aqui, já te falei isso. Eu acredito que a forma como você faz negócio, né, como você gere a sua empresa, tem muito a ver com o que a gente quer trazer aqui, que é justamente um novo olhar para o empreendedorismo. Para a gente entender que é preciso pensar negócio de uma outra maneira, que a gente está numa mudança de era e que muita coisa está por vir e que a gente não precisa necessariamente seguir para padrões para ter um sucesso que a gente também pensa que é um padrão, né? Sim. E que é algo individual para cada um. E eu queria começar já com esse papo, assim. Eu vi essa postagem na rede social que falava que ricos não investem em cafeteria porque você vira refém do seu negócio, porque realmente é um negócio difícil, mas queria dizer que necessariamente aquilo poderia dar errado. De certa forma, você é um exemplo de que pode dar muito certo. Sim. Como que você vê esse tipo de afirmação? Ela tem muitas camadas de problemas, eu acho. Primeiro é o que é rico nesse país. Então, que ricos? Sobre que ricos essa frase ou essa reportagem estava falando? Os ricos milionários? Os bilionários? Ou os ricos ricos? Ou os ricos de classe média, que num país como o nosso são ricos. Uhum. Então já começa muito errado, né? Assim, pronto, agora acabou o assunto, esvaziou. Porque se os bilionários querem investir o seu dinheiro e fazer ele crescer, o ramo de alimentos e bebidas ele é complicado. Eu acho ele complexo demais para quem tem muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro, o dinheiro trabalha para si mesmo. Então não tem por que investir num ramo tão complexo. Num ramo que vai te dar trabalho. Muito trabalho, seja para o fundo, para a empresa que administra o que quer que seja o negócio. Ele é trabalhoso, ponto. É talvez dos negócios que a gente possa fazer na vida o mais complexo. Uhum. Então, porque é varejo, para começar, e varejo já é muito complexo, e é um varejo de alimentos e bebidas. É um varejo de hospitalidade. Então, você tem uma fábrica de alimentos, porque você precisa fabricar o teu alimento para dar dinheiro. Não adianta comprar e revender alimento. Isso é uma regra básica. Então, você tem que entender, se você está abrindo um negócio de alimentos e bebidas, você tem que, primeiro, se tornar uma fábrica de alimentos, né? Segundo, não, mas tem as franquias. Bom, as franquias têm uma capacidade de barganha gigante e, enfim, algumas fabricam o próprio alimento quando é o assunto, né, principal da franquia, etc, etc, etc. A gente pode ficar horas discutindo números, índices financeiros e CMVs e tal. Adoro essa parte. Mas você tem que fabricar o seu alimento. Só que as pessoas não vão no seu negócio por causa do alimento. Quase nunca. Elas vão por muitos outros motivos. E você tem que fazer esses outros motivos serem maravilhosos para as pessoas escolherem o teu negócio. Então, a gente está falando de serviço, na verdade. E o serviço é o mais difícil. No varejo, que inclui alimento. É bizarro de complexo esse ramo. Olha que eu já implantei ISO em empresas, Kaizen, 5S. Eu já fiz isso na vida. É muito mais complexo uma cafeteria do que uma indústria, né? Uhum. Então, dá dinheiro. A nossa cafeteria tem índices financeiros, assim, que tem uma empresa de gestão financeira e consultoria financeira e assessoria financeira que nos acompanha há 16 anos, mensalmente. A gente faz auditoria mensal. Eles falam que a gente tem... que eu tinha que dar curso de como fazer acontecer isso, assim. Então, eu não tenho problemas com números.
mesmo fazendo tudo direitinho. Pagando, ele fala, você paga todos os impostos, você paga salários acima da média, escala 4x3 e você tem esses números. Sim, porque dá. Cafeteria, então, comidinhas, esse ramo de comidinhas dá dinheiro. Tem margens maravilhosas. O problema é que as pessoas não estão sabendo fazer e estão usando margem de restaurante em comidinha também, que é tudo errado também. Enfim, são muitas camadas de erro. Dá dinheiro, só que é trabalhoso. É trabalhoso. E talvez, se você for rico, bilionário, não vale a pena. Se você for rico, milionário, talvez haja coisas mais interessantes para se fazer. E se você for apenas um rico de riquinho, ou rico apenas, né? Se você realmente ama isso, vale a pena. Vale a pena porque dá dinheiro. Se souber fazer direito. E tem que Fui prolixa. curtir o que faz. Mais Você que acha que curtir. isso é o que fez você chegar onde vocês estão hoje? Assim, você realmente estava afim que aquilo funcionasse? Eu acho o seguinte, depois de tantos anos, né? A minha família, meu pai teve um bar que foi um sucesso. Então, desde os 3 anos eu convivo com essa área. A minha mãe e o meu ex-padrasto, eles tiveram restaurantes que estão abertos até hoje e sucesso. Então, eu convivi muito com essa área toda, bar, restaurante. E eu não queria abrir uma cafeteria por causa disso. Porque eu detestava a ideia de trabalhar no ramo. Justamente porque ele é, assim... é enlouquecedor, né? Mas eu acho que... E aí eu me perdi, porque eu tô na menopausa, gente. Dá uns brancos. A gente dá uns brancos. Qual era a ótimo. pergunta? Se você realmente gostava daquilo e queria muito sim. que desse certo e que Sim. por isso deu certo. Não, então, não tinha nem querer, da minha parte, eu não queria nem ser empresária, né? Eu queria ser psicóloga. Até porque eu achava que os empresários eram horrorosos. E aí eu não queria ser empresária, porque ser empresário para mim era sinônimo de tratar mal as pessoas. E eu fiz psicologia, não queria tratar mal as pessoas, né? Enfim, então eu acabei fazendo isso. Em algum momento da minha vida, como empresária, eu tratei mal as pessoas. Você teve esse momento? Sim, claro. Eu sou da geração X. E aí, só pra gente também fazer um panorama pra gente entrar nesse assunto, né? São 20 anos São empreendendo? 26 anos trabalhando com café e 24 como empresária. E hoje você tem uma empresa que contrata bem, no sentido de que paga bem o funcionário. Você não é escala 6x1. Você Nunca tem foi. outra escala, 5x2 pensando que é varejo sempre. de alimentação, É. que é o que a gente mais vê falando, que imagina, não tem como ser, não tem como fazer isso, e você faz. Você tem resultados muito positivos no seu negócio. Me surpreendeu você falar que você maltratava funcionário, porque hoje você... a impressão, né, de quem está de fora, vendo a empresa, de Sim. que vocês fazem algo extremamente positivo pensando em empresa, em gestão de pessoas. Eu sempre pensei, e aí só terminando a resposta da outra fase, vocação é um negócio que pra mim é fundamental. Não é nem você gostar de café ou gostar, nada disso. Gostar e ter talento e ter paixão por alguma coisa não é suficiente. Mas vocação é diferente. Vocação é um chamado, né? E eu descobri que eu tinha vocação pra ser empresária, olha que loucura. E eu nunca quis, sempre achei horroroso. E eu acabei, como eu trabalhava num meio muito masculino, sendo mulher, muito nova. Eu não era tão nova quanto eu parecia, mas eu parecia muito mais nova do que eu era. Eu acabei replicando o modus operandi de gerenciar pessoas. Eu tinha boas intenções, as intenções sempre foram as mesmas, né? Tanto que eu nunca tive escala 6x1, sempre achei horroroso, né? A pessoa trabalhar... eu sempre batalhei muito pela escala 5x2, porque você precisa ter 2 folgas por semana, no mínimo. Né? Uma não dá, você não descansa. Né? Você tem que fazer um monte de coisas, porque a gente não está falando de pessoas ricas. A gente está falando de pessoas que vão precisar fazer um monte de coisa na sua folga. Né? Não tem pessoas para fazer para elas, né? Enfim, então, isso sempre foi uma batalha. Sempre foi uma batalha. Eu sempre gostei de pessoas. Só que quando eu me vi empresária, sem sócio, eu não pedi para ser empresária. Eu fui meio que forçada a me transformar numa empresária, tá? Na história, assim. Quando eu me vi sem saber direito, ninguém nunca me ensinou a fazer isso. Insegura, cheia de desafios, levando paulada no meio cafeeiro, que é um meio bastante hostil.
principalmente na época, mais para trás, o que eu fazia? Eu depositava tudo isso na equipe. Na equipe. Como se você não prestar muita atenção, você vai fazer, todo mundo vai fazer. Porque a hierarquia, ela é muito... ela é uma porta aberta para você depositar suas mazelas na equipe. Né? E eu me vi fazendo isso também. E arrumei isso. Né? Então, por isso que eu não perdoo quem faz. Uhum. Não é que eu sempre fui um anjinho de candura, não. Eu cometi todos... Eu só não bati em funcionário, brincadeira. Eu não bati mesmo. Mas assim, não é que eu também era horrorosa, não era isso. Não mas é que assim, você sempre soube também que precisava liderar de uma forma diferente. Você aprendeu ao longo da sua jornada como empresária de que poderia existir uma outra forma de liderança. Porque a minha própria irritação, o meu tom elevado de voz, a minha braveza, isso me incomodava também, né? Mas eu não sabia fazer diferente. Isso me incomodava. E isso deixava o clima horroroso. Não ajudava em nada. Uhum. Não melhora os processos. Não melhora Muito a equipe. pelo contrário, Muito né? pelo contrário. Então, hoje em dia, olha, foi um grande esforço de terapêutico também, né? Para me olhar, né? E o que dói, te fez olhar para isso e virar... A maneira como as pessoas reagiam a mim. É muito dolorido ver as pessoas reagindo de um jeito assim, ou assim, muito incomodado contigo, seja lá por que for, né? E quando você presta atenção nessas reações e você se importa com elas, é ruim, né? Então, se as pessoas me achavam brava, e como as minhas intenções sempre foram as melhores de verdade, né? Eu sou toda idealista, não sei o quê. Eu acho que eu tenho um jeito mais socialista de ver a vida, né? Tanto que ser empresária sempre me incomodou porque, querendo ou não, eu ganho dinheiro, né? Explorando a mão de obra. Então, eu precisava fazer isso diferente, de algum jeito, né? Então, eu acho que olhar para isso me machucava. E eu tive a coragem de olhar, porque a maioria não tem. E às vezes não é tão óbvio assim. Às vezes você se acha super, super legal. E você não levanta a voz. Mas isso não significa que você não esteja também abusando. Também diminuindo, invalidando o outro. Só porque ele é teu funcionário. Isso é muito comum também, a gente, né, colocar o funcionário infantilizar o funcionário, né? Porque ele é teu funcionário, não ouvir, ou assim, sabe, internamente você vai para uma conversa com o funcionário, só que internamente você tá rolando os olhos assim, sabe, tipo, sabe, mesmo que você não esteja demonstrando lá dentro que você tá fazendo isso, então, que conversa é essa que você tá tendo? Acaba que a relação, e que isso vai afetando a relação, né? Mesmo que você não esteja profundamente expressando de fato, mas aquilo de alguma forma tá nas entrelinhas, né? Eu sou uma psicóloga que acredita na instância do inconsciente, né? Então, a relação, ela tá muito mais no inconsciente, acontecendo no inconsciente, do que aqui né? No direto, assim. Então, eu tive que dar um jeito de olhar para as instâncias mais profundas de mim, porque eram elas que mais se relacionavam com a minha equipe, né? Então, eu tinha que mudar isso, o que é muito mais difícil, né? Eu faço terapia desde os 18, faço. Mas uma hora eu tive que olhar para coisas que eu carrego, seja lá por que motivo for, e que estavam impactando na relação com a equipe. E apesar da gente sempre ter um olhar mais progressista, né, para as coisas, o Coffee Lab sempre foi essa figura progressista, né? Eu pequei em muitos aspectos como empresária. Então, hoje em dia eu falo para os meus consultandos, né, que vão se tornar empresários ou já são, que não existe, assim, ficar irritado com funcionário. Se você está irritado com funcionário, você tem que se olhar. Porque se o funcionário está cometendo algum erro, ou sendo insistente em algum erro, tem vários motivos, mas nunca e se for o funcionário, se você fez tudo o que você tinha que fazer, primeiro, treinar de verdade, né? Não é só dizer o que a pessoa tem que fazer, pelo amor de Deus. Porque no Brasil é assim, eu acho no mundo, né, de maneira geral, você contrata alguém, você diz o que a pessoa tem que fazer. Você dá um escopo. Isso não é treinamento.
Isso é só dizer, é mostrar um escopo. Você tem que treinar, monitorar. E a gente presta bastante atenção nisso no Coffee Lab. Em treinamento, em prova e acompanhamento. E a gente está, por exemplo, esse ano bastante preocupado agora com os retreinamentos e tarará. Enfim, a gente está sempre discutindo isso. Aí você deu tudo que você tinha que dar para essa pessoa, acompanhou, treinou de verdade e tal. E aí você efetivou essa pessoa depois de 3 meses. Quer dizer, o que você fez nesses 3 meses? Você não estava acompanhando essa pessoa? Nos 3 meses de experiência, já que a nossa CLT permite que você, né, você faça uma demissão sem tantos custos nos primeiros 3 meses. O que você estava? Onde é que você estava que você não estava olhando para essa pessoa? Você já pode eliminar bastante gente aí. E nesses 3 meses você tem que ser muito rígido. A pessoa chegou atrasada uma vez, tchau. Acabou. Não tem negociação. Se no teu período de experiência você chega atrasado, sendo que você tem um horário para cumprir, tchau. Se você começou a brigar com um coleguinha no teu período de experiência, tchau também. Lá a gente cuida disso também. Então, a comunicação não violenta. Começou a fazer fofoquinha, a gente demite. Não é fofocão, tá? Fofoquinha é inevitável. A gente tem um cuidado com as relações ali, cada vez mais. Então, se passou o período de 3 meses de experiência e você efetivou essa pessoa, então você tomou uma decisão de que essa pessoa funcionava. Né? Então, vamos lá. Administra essa pessoa. Aí ela não está funcionando, você chama para conversar. E vê primeiro se faltou alguma informação. Se faltou treinamento. Não faltou de verdade? Então tá bom. Então vamos conversar com essa pessoa sobre o porquê ela não está conseguindo realizar aquilo para qual ela foi treinada, etc, etc. Às vezes ela não tem vocação mesmo para aquilo. Você pode realocá-la na empresa? Não. Então, conversem. Então, eu vou aceitar um pouco menos de você, já que isso é muito desconfortável para você. Ou eu vou te demitir. E tudo bem também, né? Porque às vezes é o que precisa ser e talvez vai ser até melhor pro funcionário, pro profissional que vai seguir para algo que faz sentido para ele, né? Não, mas isso não é problema nosso. Até porque ser demitido hoje em dia pode ser muito ruim para aquela pessoa. E é ruim demitir. Sim. Mas, e o que ela vai fazer com isso depois, né? Mas é muito ruim para a empresa ficar com pessoas que não funcionam. É muito caro. É mais caro do que rescisão. Só que essa conta não dá para fazer, né? Então as pessoas ficam evitando demitir as pessoas por causa de rescisão. É caro, rescisão é doloridíssimo, eu sei. Mas mais caro ainda é você não funcionar, essa engrenagem não encaixar. Isso é caro. Só que essa conta é intangível. E aí as pessoas ficam mantendo relações adoentadas, pessoas tristes. A gente tenta realocar as pessoas sempre que a gente pode. E já deu muito certo várias vezes, de pessoas irem para outros setores, e porque elas estão mais confortáveis. Por que eu quero que a pessoa fique desconfortável? Mas é muito difícil esse olhar, né? E aí eu acho que tem algumas questões nisso. O jeito que você fala que você começou como empresária, me parece que você tinha um tipo de liderança que é muito mais masculina, que é o que a gente vê como padrão hoje nas empresas. Total. E é uma quebra que a gente precisa fazer. E quando a gente fala de masculino e feminino, não é homem e mulher, né? É sobre energia, sobre... Eu acho que muito mais sobre padrões sociais do que é o masculino, do que é o culturais. São construções culturais, né? Então a gente tem uma forma de gerir empresas muito mais bélico, né? Que tem muito mais a ver com essa coisa masculina. Então você foi criada e na época que você trabalhou era esse tipo de liderança, era essa liderança que você ia replicar e que fazia sentido, né? E até hoje ainda, na maioria das empresas, é dessa forma. E você fala muito sobre as relações entre empresário e funcionário. E ouvindo você falar, me parece muito... É uma réplica do que é uma relação pais e filhos. Então, mas que é uma loucura, mas essa relação. A gente leva essa relação, né? Sim. Porque você fala, você fica irritado. Cara, quantas vezes eu fico irritada com meu filho de 2 anos porque eu tô irritada com outra coisa, não é com ele? Sim. Que é isso, né? Você, empresário, tá irritado com uma coisa, sei lá, a receita não tá como você esperava, ou aconteceu algum problema, ou sei lá, o que você desconta na sua equipe sem nem fazer sentido aquilo, né? Então, existe um trabalho que precisa ser feito nas empresas de terapia com cada pessoa da empresa para que aquilo funcione, para que você olhe para si mesmo, né?
Eu acho que terapia todo empresário tem que fazer. É obrigação. É o seu instrumento de trabalho, é você. Como é que você não vai fazer terapia, mano? Você tem que se olhar, né? Senão você vai jogar suas mazelas no teu funcionário, assim, querendo você ou não. Achando que você não tá fazendo, você tá fazendo. E tem... essa geração mais Z, Millennial, Z, eles vêm com uma expectativa também, você ter falado isso, porque eles também têm uma expectativa de que a gente seja bastante paternalista, assim, com eles, tá? Então, tem que sair desse lugar. E a gente cai nesse lugar muito fácil, porque é muito sedutor cair nesse lugar. Nossa, como eles querem que a gente seja pai e mãe. Muito, muito. E eu tive que cuidar muito, eu já caí muito nesse lugar e é uma merda cair nesse lugar. Então, a relação tem que ter muita clareza sobre a relação de ser empresário e funcionário, e mesmo assim você consegue que ela seja cuidadosa, respeitosa, tenha uma escuta legal, porque é a escuta o grande lance, né? Tanto ser escutado quanto escutar mesmo, escutar de verdade. Porque é nessa escuta mais cuidadosa que você descobre um monte de coisas sobre a tua empresa, sobre você, sobre a tua conduta, que podem ir para um lugar mais interessante. Eu acho que 80% do nosso tempo a gente tem que gastar com essas pessoas. E a hospitalidade começa com a equipe, não é com o cliente. O cliente vem e vai. Clientes vêm e vão. Quem está contigo todo dia é a tua equipe. Né? Então, as pessoas elas se preocupam demais com o cliente. Cliente é absolutamente polígamo. Né? Só que porque ele vai na sua cafeteria, ele vai na outra, ele vai em uma padaria, ele vai na outra. Só que a tua relação de monogamia é com o teu funcionário, entendeu? Então, cuida dela, né? Porque é esse cara que tem que se sentir acolhido. Porque eu acho que você tem que... É um sacerdócio, né? Ser empresário, né? Principalmente no ramo de varejo, mas eu acho que se você quiser ser empresário, você precisa gostar de gente. Não venha com eu prefiro um cachorro do que gente. Então não seja empresário. Então vai ser funcionário. Porque você não vai ter que cuidar de gente. Você vai ter que cuidar para sua relação de trabalho ser minimamente tranquila, mas você não vai ter que cuidar de gente. Né? Agora, se você gosta de cachorro mais do que gente, ser empresário não é uma opção. Eu gosto de gente, adoro gente. Adorei isso. Porque eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar isso. E é justamente sobre isso. Você ter uma empresa é você gerir pessoas, é você lidar com o relacionamento, o seu relacionamento com as pessoas, o relacionamento da sua equipe. Né? Não tem outra alternativa, né? Não tem. Mesmo que o seu produto seja TI, tecnologia. Você está gerindo pessoas. Se você faz o gerenciamento das pessoas e das relações, e da tua relação com elas e todas as relações, você não está gerindo processos, você está gerindo pessoas. Né? Aí a aderência aos processos é muito melhor. Muito melhor. Até porque você descobre por que essa pessoa não está tendo dificuldade com determinados processos, né? Porque empresa é processo, né? Trabalhar é processo. Eu que implantei ISO, bem sei. Tudo sobre processo. E com alimentos e bebidas, os processos são muito importantes, né? Você tem que ser muito rígido com processos. Então, para esses processos darem certo, você precisa olhar para as pessoas. E mesmo assim, vai ter muita gente que mesmo você fazendo tudo, entre aspas, direitinho, né? O melhor que dá aí a gente vai ter que citar o Winnicott, né, no conceito da mãe suficientemente boa, né? Você vai ter que ser um chefe suficientemente bom. Ponto. Perfeito. Você não vai ser nunca porque os pontos de vista são inúmeros, né? E as relações são dinâmicas, elas mudam também. Mas vai ter gente que não vai funcionar. A gente... Ai, meu Deus. Essa história é recente. Olha, a gente dá plano de saúde legal, paga integralmente o plano de saúde, a gente não desconta, né, o plano de saúde, tudo bem, a pessoa usa, ela paga a participação, mas o plano inteirinho a gente paga. E agora a escala são 4x3, a pessoa folga 3 vezes por semana. Então o que começou a acontecer? Algumas pessoas, poucas, graças a Deus, começaram a pedir atestado via teleconsulta, porque o nosso plano tem teleconsulta, 2 dias grudadinhos com as 3 folgas. E aí? E aí que, obviamente, nos sentimos abusados? Claro que sim. Me senti super abusada. Quer dizer, porque para eu ter uma escala 4x3, eu tenho que abrir mão de ganhos meus.
como sócia, né? Eu tô abrindo mão de mais dinheiro. Você acaba tendo uma equipe maior, né? A gente tem uma equipe um pouquinho maior, não é tão maior quanto as pessoas acham, mas é um pouquinho maior. Isso para empresa é isso aqui, para mim, né, pessoa física, é isso aqui de dinheiro. Para mim faria muita diferença pegar esse dinheiro para mim, né? Mas eu me senti abusada. E mais, a equipe se sente abusada. Porque a gente sabe, a equipe sabe quem tá doente. Quando a pessoa tá doente, a gente sabe. E a gente sabe quando isso é abusado. Porque, né, a pessoa pede atestado e vai fazer freela em outro lugar. Teve gente, enfim, teve histórias absurdas. Enfim. Aí a gente teve que fazer uma reunião geral e conversar sobre como é que a gente lida com isso, porque a equipe estava bravíssima com as pessoas que estavam abusando. Com razão. Com razão, claro, porque você sobrecarrega quem fica, né? E aí a equipe decidiu que se você dá um atestado por mês, um atestado que seja, a tua caixinha vai ser zerada. A caixinha é a taxa de serviço, né? Que compõe importantemente o salário da galera. Lá no Coffee Lab, as caixinhas são muito altas. Enfim, então você vai zerar a caixinha no mês. Acabou. Desde então, não teve um atestado. 0. Mas interessante, porque o que vocês... Não foi uma imposição sua, empresária, para a equipe. Foi uma decisão da equipe para que aquilo acontecesse. Interessante. Sim, a gente fez uma reunião e a gente discutiu isso em conjunto. Porque a galera estava muito brava. Então, tá. E aí todo mundo bancou. Então, obviamente que se for um atestado realmente honesto, a gente sabe, a pessoa tá doente. A gente tem como saber, sabe? Então, a gente obviamente não vai zerar a caixinha da pessoa, mas é por, assim, nunca mais tem. Mas você vê, a gente faz muito mais do que, a lei diz que a gente tem que fazer, né? Eu queria ter 3 folgas por semana. Meu Deus, como eu queria. Imagina que delícia se trabalhar só 4 dias. Ainda ganhar acima da média no mercado. E indo com plano de saúde. Eu acho que é massa. Numa empresa que é tranquila de se trabalhar. Enfim, né? Do máximo que dá pra você ter um trabalho legal, lá eu acho que é um lugar que você tem, né? Mas mesmo assim, vai ter gente que vai olhar pra isso de uma maneira abusiva também. Né? Diz muito mais sobre o funcionário do que sobre qualquer outra coisa, né? E tem uma coisa que eu falo muito nas reuniões. Tem gente que vai vilanizar a gente por default, assim. Tem gente que vai vilanizar a empresa. E vai precisar vilanizar a empresa, porque... E eu falo, ó, não vai ser aqui. Você vai ter que achar uma outra empresa. Porque eu não vou aceitar ser vilanizado aqui. Por coisas que a gente não faz. Então, tem gente que vai querer estabelecer essa relação, precisa estabelecer uma relação adoentada com a empresa, sabe? Porque isso faz sentido, porque faz sentido para muita gente mesmo, porque é horrível, que é o padrão do mundo. O padrão é ruim, é bizarramente ruim. E a gente tende a replicar esse padrão na vida, né? Então, tem muita gente que não consegue olhar pra gente sob um outro viés porque se sente sendo bobo. Tem gente que não consegue sair desse lugar, infelizmente. Infelizmente. E a gente conversa. Eu converso abertamente, assim, ó. Eu falo assim, real. A gente fala real com a galera. A gente conversa super abertamente. E você se formou em psicologia. Não pretendia ser empresária, muito menos trabalhar com café. Você acredita que essa sua formação interfere na forma como você faz essa gestão? Eu acho que o que interfere nessa forma é a mesma coisa que me fez escolher psicologia. É a minha visão de mundo, é como eu sou, eu acho, sabe? Então, a mesma coisa me levou a fazer psicologia e me leva hoje a fazer esses questionamentos e querer olhar para mim e mexer em lugares muito doloridos meus para não replicar essas bizarrices humanas, né? Hoje em dia é muito raro ficar brava. Assim, eu acho que eu fico brava, realmente brava, uma vez por ano. E com razão. Na vida? É quase tudo na vida, assim. Esse lugar é tão confortável, é tão mais gentil. Porque... Com você mesmo, inclusive, né? Mas na empresa é muito mais fácil do que na vida pessoal, né? Na empresa é mais fácil, hoje em dia. Eu fico uma vez por ano, assim, brava realmente com alguma coisa, quando tem muita razão. E mesmo assim,
É como se manifesta a braveza, né? Que é diferente. Não é você... Você não explode. Dar esporro. Que esporro? É demonstrar que você tá muito bravo com o que aconteceu e vamos falar sobre isso. Que é isso, né? Não pode. Tem coisa que realmente é erro. Erro não, é displicência. Eu acho que eu fico muito brava com negligência e displicência, isso sim. Mas você vê, eu acho que tem que ser uma negligência gigante para eu ficar realmente brava. Interessante, né? Porque... E aí eu tô falando completamente de achismo, assim, mas é muito comum, e acho que empreendendo, inclusive, tocando uma empresa, é que a gente se desgaste com coisas que são da vida e que vão acontecer e que, ok. E às vezes a gente eleva isso num nível que se a gente tratasse, ok, aconteceu, é isso... Vamos tratar aqui, resolver aqui, pronto, passou. Aquilo vai acontecer de novo porque é da vida. Sim. Então, muitas vezes eu acho que a gente coloca as coisas em outro patamar e acaba explodindo ou criando reações muito maiores e que vão afetar você, afetar a sua vida, afetar a equipe, a vida da equipe, que não precisaria, de repente, né? Porque é simplesmente algo que vai acontecer mesmo e pronto, né? Como alguém pedir demissão, né? Ou tem empresas e tem cargos que a rotatividade vai ser maior mesmo, porque, sei lá, é um cargo que realmente é início de carreira e vai ter rotatividade, sei lá, né? Sim. É coisa da vida, é coisa do negócio, você vai ter que lidar com isso e pronto, né? Já tá dado que aquilo é uma questão, né? Então, a forma como você reage àquilo pode ser muito mais tranquila do que, né, explodir, como, de repente, em geral, a maioria das pessoas encaram as coisas, porque muitas vezes a gente tá esperando a linha de chegada, né? Então, parece que todo o resto é obstáculo, obstáculo, e você fica estressado com o obstáculo e você tá esperando a linha de chegada. Se você tratar tudo com suavidade, você vai ser tão feliz nessa jornada que alcançar a linha de chegada é o de menos. Qual é a linha de chegada, né? Se a vida é dinâmica, pelo amor de Deus, né? Você nunca imaginou ser empresário e você não queria? Como que o café surgiu na sua vida? Me conta um pouco essa história, assim, porque foi do nada também. Foi. Eu estava estudando psicologia na época. E aí a minha família tinha falido muito feio, assim, e aí a gente estava batendo cabeça financeiramente há muito tempo. Quer dizer, todo mundo cada um nas suas vidas, assim, mas como a gente tinha falido muito feio, assim, tava todo mundo muito mal de grana. Todo mundo. Mas mal. E eu posso dizer que eu estava numa época de não ter todas as refeições do dia para comer. Nesse nível, de verdade. Muito tempo. Eu não tinha geladeira, não tinha fogão. Assim, bizarro, né? E eu queria continuar estudando. E eu estudava em universidade particular. Então eu trabalhava, mas aí uma amiga minha me pediu ajuda para abrir um café nas lojas dela. Isso em 2000. Em 99, ela me pediu ajuda, no final de 99. E eu falei, mas uai, quem tem restaurante é meu padrasto, não sou eu. Meu pai já teve bar, mas eu nunca trabalhei com isso diretamente. Ela falou, mas você sabe mais que eu. Eu falei, tá bom, porque eu tava tão desesperada, né? E acabei indo trabalhar, fazer isso com ela, junto com ela, ajudá-la. Conheci uma empresa que era uma das primeiras torrando café especial no Brasil, café de qualidade. Só tinha 4 marcas de café de qualidade no Brasil naquela época. E mesmo assim, estavam começando. Todas tinham começado ali, naquele ano, basicamente. 3 delas ainda existem. E fui trabalhar com eles daí. Em 2002, era 2000 e 2000, foi entre 2000 e 2001. E aí, em 2002, eu ganhei o primeiro campeonato de barista que teve no Brasil. Aí minha vida mudou, né? Porque a mídia ficou sabendo que existia café de qualidade, barista. Ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Não se falava sobre isso quando você começou. Então, Não. Você foi pioneira aqui, foi abrindo o caminho para isso, né? Eu acho que mais, assim, é melhor dizer que eu fui testemunha ocular do nascimento. E uma das pessoas que participou disso, né? Tudo bem, por isso posso ser considerada pioneira, uma das pioneiras, né? Porque tem as fazendas todas que já estavam tentando melhorar a produção, né? E separar o café de boa qualidade do de qualidade ruim.
Tinha galera que já estava tentando fazer o gringo ver o nosso café de uma maneira melhor, porque o nosso café ainda, até hoje, é visto como de menor, de qualidade inferior. A gente é o fornecedor de grande quantidade. Muita gente já sabe que a gente tem café de alta qualidade, mas eu acho que ainda é uma batalha. Você vê, tinha 4 marcas de café de qualidade no Brasil. É nada, é zero isso, né? Então, eu comecei nesse comecinho mesmo, né? Então, e o café de qualidade no mundo também estava começando, tinha 10 anos de idade só. Ou seja, nada também. Então, o café de qualidade é um produto novo. Até hoje, né? Ele tem 40 anos. E você foi ajudar sua amiga a abrir o café. E aí você fez curso de barista. Nessa, eu ajudei ela nesse projeto. E o fornecedor de café dela era uma dessas 4. E aí eu os conheci e eles me convidaram para trabalhar com eles. E já trabalhando com eles é que eu ganhei o campeonato de barista. E quando você falou, não, agora eu vou fazer o meu negócio? Agora vai nascer o Coffee Lab. O Coffee Lab veio só em 2009. Isso era 2002. Eu trabalhava com eles em 2002, daí eu saí por uma questão ruim da empresa, assim, né? Eu sofri um assédio grave e saí da empresa correndo. E aí comecei a dar treinamento meio freela e montei a escola. Foi aí que eu montei a escola. Então, final de 2003, 2004, eu comecei a fazer evento. Aí eu tive que abrir um CNPJ. Foi aí que eu fui forçada a ter um CNPJ. Eu falei, me transformei em empresária, meu Deus. E aí o Coffee Lab em si veio de uma quase falência em 2008. Eu estava me formando finalmente, porque eu tive que parar de estudar várias vezes. Aí em 2008 finalmente eu consegui me formar. E aí eu levei um calote violento de um cliente, quase fali. Aí tive que vender um monte de coisa, não sei o quê. Aí sobrou um dinheirinho e eu fui estudar o que eu mais gostava de fazer já, que era torra. Aí fui atualizar meus conhecimentos, porque a torra também era um negócio que estava começando a acontecer no mundo agora, naquela época, assim, torra de qualidade mesmo. Aí fui estudar com os caras, fiquei estudando lá fora e voltei e montei o Coffee Lab. E como que você entendeu as demandas? Porque eu falo, né? Você abriu esse caminho do café especial, né? Foi uma das pessoas que estavam nesse processo. Sim. Então, não se falava tanto disso aqui no Brasil. Tinha poucas empresas falando sobre isso. E aí você entra e você monta uma escola e você vai estudar. É tudo muito inovador. A gente não tende a olhar isso como inovação porque a gente fica associando inovação com tecnologia. Não é. Não. Mas o que você fez foi uma grande inovação. Quais foram os desafios de abrir esse caminho? A gente está falando de um produto que é novo, né? Tem o desafio das pessoas não conhecerem esse produto. Então, você apresenta esse produto para elas. Eu não acho isso difícil. Tem gente que acha. Eu acho isso super fácil. Difícil é você fazer a pessoa consumir um negócio que ela já conhece. E mudar de marca, isso é difícil. Agora, você chegar e dizer assim, então, sabia que tem um café aqui que é completamente diferente do que você está acostumado? Por causa disso. Experimenta. Daí a pessoa vai experimentar. Ai, que horror. Pois é. Esse estranhamento é legal. Então, eu não tenho medo de estranhamento, né? O estranhamento que o café de qualidade causa no consumidor, eu acho maravilhoso, porque é isso mesmo. É diferente, como é que a pessoa não vai estranhar? Então, eu acho isso o máximo. E o fato de ser um produto novo faz com que a gente possa mostrar ele da maneira como a gente quiser. Não tem a priori. E não tem demanda, né? É a gente que cria a demanda. Que demanda existia para café especial? Zero, não existia Criar produto. demanda para você não é um desafio? Acho que não, pelo jeito. Eu me sinto confortável. A gente nunca teve que negociar a torra, a qualidade dos nossos grãos. Nunca, jamais. Eu nunca tive que... Por quê? Porque eu acho que muito rapidamente eu entendi que esse era um produto muito diferente. E não dava para ser comparado, com um café tradicional. A pessoa faria isso na cabeça dela, porque café é café. O repertório que a pessoa tem é só de café tradicional. E eu acho que eu nunca tive... eu nunca me senti ameaçada pelo estranhamento das pessoas ao provar o produto, que é muito diferente, apesar de ter o mesmo nome. Porque é assim mesmo. É estranho. Então, sabia que esse estranho que você está achando é por causa disso, disso, disso. Tudo bem se não gostar. Mas a gente sabe que... Eu já tinha entendido que logo depois que a pessoa provasse o produto que ela estranharia, aí ela ia provar o que ela já estava acostumada. Ela ia achar o que ela está acostumada ruim. Caía a ficha e aí ela volta. Entendeu? Acontece muito. Então, não sei.
Eu acho que... E você começou com a escola. Fazendo eventos, na época, Mas com você baristas. entendia que existia demanda da escola? Porque como era um produto novo, você tinha que ensinar. Preciso que tem pessoas que aprendam treinar. a fazer. Aí eu aprendi a mexer em máquina de expresso, assim, técnica, né? Você fazer manutenção. Eu comecei a trabalhar com produtores de café que estavam começando a torrar café. Então, muito cedo eu comecei a ajudar as pessoas a torrar café também, os produtores. Enfim, como era tudo muito novo e eu era uma das únicas profissionais na época, então a demanda era grande, né, de coisas para fazer. De treinamento, de curso, de novas torrefações chegando. Gente querendo torrar café, enfim. Não tinha falta, né? E aí... E quando você saiu da escola para a cafeteria? Vamos abrir um espaço. A nossa cafeteria é uma cafeteria escola. A escola da gente acho que é uma das maiores do mundo de café. Ainda. Não tem quase escola privada no mundo, sabe? De café. A gente é uma das mais... uma das instituições que mais dá aula no mundo de café. A gente tem curso todo dia, quase todo dia. Então, a nossa torrefação é uma torrefação escola. Eu considero que a nossa espinha dorsal é essa escola, né? Por isso que eu tenho 2 lojas só. E abri a segunda só ano passado, né? Ano retrasado agora, né? 24. E eu imagino que você tenha recebido propostas para expandir, para tudo. Não, e assim, muitos grandes empresários me acham uma empresária limitada por não ter aberto um monte de lojas, já que o Coffee Lab é uma marca respeitada. Eu já ouvi isso de vários empresários, homens, obviamente, que eu sou... Me olham com... É quase que aquele papo condescendente, né? Ai, tadinha, né? Vamos tentar aqui falar com essa aqui. Mas por que você não sei o quê? Porque, olha, você pode fazer isso aqui. Não. Em nenhum momento ninguém me perguntou por que eu decidi não abrir outras, já que o Coffee Lab é uma marca que com uma loja só era tão consolidada, né? Nenhum desses caras jamais me perguntou, mas por que você tomou a decisão de ficar com uma loja só? Mas não é uma loja só. Porque eu vendo muito pacote de café numa loja só, muito mais do que qualquer... Assim, eu falo, esse número que a gente vende de pacotinho de café, em qualquer cafeteria do mundo, é extraordinário. Não é só no Brasil que é extraordinário. O número que a gente vende de pacotinho de café só para o consumidor final. Então, e a gente dá curso pra caramba. Então, a gente dá um monte de aula. A gente vende um monte de pacotinho de café. Agora, a gente fez cápsulas de alta qualidade, que ninguém tinha feito até hoje no mundo. Cápsulas com torra muito clara. Ninguém. A gente foi o primeiro a fazer também. A gente foi o primeiro a fazer um monte de coisa, né? Colocar o nome do produtor na embalagem. Ninguém colocou antes da gente o nome do produtor na embalagem. Ninguém fazia isso. Esse café vem de fulano, né? Fulano que faz. Ninguém fazia isso. A gente foi o primeiro no mundo a fazer isso. Isso é muito interessante, né? Porque a gente esquece dessa ponta da cadeia, né? A gente que está aqui consumindo na cidade, por exemplo, a gente esquece que tem uma ponta ali que é fundamental para que essa qualidade toda chegue na mesa, né? Sim, com certeza. É fácil esquecer, né? O café, de novo, ele é muito complexo. Então, até da lavoura até a xícara, tem tantas coisas que aconteceram que é fácil mesmo. Então, eu era torrefadora e eu queria que as pessoas entendessem que eu apenas fazia uma parte. Que tinha uma outra parte que era do produtor. Então, o jeito que eu achei foi colocar o nome do produtor na embalagem. Então, no começo, tinha torrado por Isabela Raposeiras e produzido por fulano de tal. Então, eu separei as coisas. Agora, todo mundo faz, né? E até marcas de chocolate fazem isso, né? Ainda bem. Eu acho que tem que fazer mesmo. É legal isso. É importante isso, né? Mas é isso. Eu acho que é um produto muito fascinante e muito novo. Eu acho não acho difícil. É que realmente quem trabalha com café especial é tão apaixonado por esse produto, geralmente, que às vezes fala muito difícil, às vezes eu acho que tem... O pessoal do café especial acha que essa bebida tem propriedades mágicas. Que um gole vai fazer a pessoa ter uma epifania. Não vai fazer a pessoa estranhar. Ela não é amor a primeiro gole, não vai ser. Então, isso... A gente acho que lida com isso melhor, talvez.
Então, e também é isso. Eu não acho que as pessoas vão pro Coffee Lab. A gente tem cafés ótimos. A gente torra bem. Mas as pessoas vão pro Coffee Lab por muitas outras razões. Raramente é pelo café. Vou pelo ambiente, pelo atendimento. Porque tá perto, porque alguém marcou uma reunião ali, porque, né? Porque a gente deixa as pessoas trabalharem, mesmo que elas abusem da gente lá. Nossa, os trabalhadores de cafeteria são muito abusivos. É? Muito. Nossa. Por quê? Porque eles ocupam a mesa sem consumir. E se a gente vai falar, eles ficam putos. As pessoas pedem pra desligar a música. Peraí, tô em reunião aqui, desliga a música. É muito comum. Quando me pedem pra desligar a música, eu dou uma risada, assim, tipo... Boa. Eu reajo como se a pessoa estivesse falando uma piada pra mim. Porque daí a pessoa fica meio... Sem graça. Eu reajo como se ela estivesse me contando uma piada. As pessoas pedem iFood. As pessoas estão no seu estabelecimento, Elas onde pedem você iFood serve porque elas bebida querem e almoçar. comida e as pessoas pedem comida. Tanto que no nosso cardápio tem várias coisas assim, não pode, você tem que consumir pra ficar aqui, afinal de contas é disso que a gente vive, não pode pedir iFood, parece óbvio, mas não é, não dá pra desligar Gente, a mas música. as pessoas são muito fora da casinha. Não é normal, gente. Você tá num restaurante, pedir comida de outro lugar. Não é um restaurante, né? Uma cafeteria, mas Então, que seja. A cafeteria é um ambiente abusado pelos clientes. Porque... Tanto que você... E aí, já aproveitando isso, né? Vocês têm uma placa no estabelecimento que fala sobre a quantidade de dias que vocês estão trabalhando sem serem maltratados. Sim. Vocês colocaram isso... Não faz muito tempo, faz 1 ano, mais ou menos? 1 ano e meio, Você colocou isso, eu imagino que por algum motivo. Deve ter Sim. acontecido alguma coisa que você falou, não dá mais, vamos colocar esse aviso aqui. Mas, todos os posts que eu fiz sobre isso, todos viralizaram muito, né? Muito. Porque todas as pessoas que trabalham diretamente com o consumidor final são abusados no Brasil. Telemarketing, então, judiação, né? Desculpa, uma tristeza. Varejo, de maneira geral, qualquer tipo de serviço. Farmácia, hospital, escola, professor de escola, eles escrevem pra gente nos posts, assim, isso aqui tinha que estar na escola. Porque hoje em dia tá cada vez pior, né? Eu não vou nem entrar nesse assunto, que é muito mais grave, eu acho, na verdade. O cliente no Brasil, e é o que eu falo nesses posts, existe na nossa sociedade racista uma autorização debaixo da nossa pele. E a gente tem que parar para olhar isso. Isso é uma herança escravocrata, que faz a gente achar que tudo bem destratar aquele que a gente acha que é socialmente inferior. Porque a gente tá de mau humor, porque a gente ficou frustrado, porque essa pessoa impôs um limite que a gente não queria, que é o caso lá da gente, que a gente impõe vários limites. E a pessoa reage mal, nos agride mesmo, com xingamento, com tom de voz elevado, com assédio. A gente, né, os baristas são assediados. Principalmente as baristas, né? Então, a gente teve que mostrar para o consumidor que isso não é ok. A gente está lá para prestar um serviço, você está aqui contratando esse serviço, então temos que nos tratar bem. E as pessoas falam assim, mas já fui no Coffee Lab, fui mal atendido. Essa é a resposta reativa, né, dos reativos. Oh, Deus. Eu tô falando de distrato primeiro, não tô falando de mau humor, tá? Eu também não quero que o meu barista seja mal-humorado com o meu cliente. Até porque, se você tá no ramo da hospitalidade, a simpatia e o acolhimento é uma condição das mais importantes do nosso serviço. Ponto. Do nosso ramo. Eventualmente acontece. E eu vou passar pano para qualquer atendente que me tratar com antipatia, sabia? Porque eu sei o quanto a gente é maltratado. Se eu colocar o macacão, que é o nosso uniforme, uma bandana na cabeça, as pessoas geralmente não sabem que eu sou dona do Coffee Lab, eu vou ser maltratada. E o maltratar... antes da gente começar a gravar, você fez essa diferenciação, né? Não é o cliente mal-humorado, que não sorri, que não agradece ou sei lá o quê. É maltratar de fato, né? É ser grosseiro, enfim. E o cara ficar puto. Por exemplo, a gente diz que não pode alguma coisa, o cara fica puto com a gente. Peraí, só um minutinho.
Isso já é abusivo. Por que você tá puto? Porque eu tô dizendo que você não pode fazer o que você quiser aqui dentro? E eu tô falando numa boa. Geralmente a gente fala numa boa, até porque a gente quer minimizar esse tipo de comportamento. Então, geralmente, quando a gente quer dar um limite pra pessoa, tipo, olha, o seu filho não pode cavar o vaso de areia, de terra, tá? Tipo isso. Não pode dormir. A gente tem que acordar as pessoas, porque elas dormem. Elas deitam e dormem na cafeteria. Então, a gente tem que acordar as pessoas. É bizarro o que as pessoas usam, assim, como as pessoas abusam do ambiente de cafeterias. Porque, diferentemente do restaurante, no restaurante você entra, senta, come e vai embora. Já tem um protocolo que é muito mais seguro, entre aspas, apesar de que os garçons são maltratados também. Né? O cara fica puto com alguma coisa e, às vezes, é só uma decisão do restaurante que frustrou o cara e ele fica puto e caga na cabeça do garçom, entende? Mas esse abuso de mexer na decoração, as pessoas pegam cadeira e levam para outro ambiente da cafeteria, assim. Como assim? Você jura que você vai mexer na decoração da cafeteria? Não é para fazer isso. Você não pode fazer isso. Então, eu posso ficar horas contando, assim. Então, a gente tinha que mostrar para as pessoas que tudo bem. E as pessoas se sentem realmente mais autorizadas. Eu sempre dou o exemplo de... Você tá num dia péssimo, né? Você tá num dia péssimo, tá irritado, não sei o quê. Daí você aí você vem aqui nesse prédio, não consulta com o seu médico. E aí você chega no valet, daí o valet meio que tá lá, né, assoberbado com o trabalho dele, não sei o que, e você trata mal o valet porque você tá de mau humor. Você não né? Aí você não vai ser também muito simpático com o pessoal da recepção, e pode até tratar mal, de repente, né? Porque acontece também. E aí você sobe, e aí você senta na frente do seu médico com o mesmo mau humor, com a mesma irritação, e às vezes até mais, porque você já conseguiu, né, ficar mais irritado ainda porque você achou que você podia tratar essas pessoas mal. Só que o teu médico você não vai tratar mal. Você não vai fazer isso com o seu médico. Eu faço uma aposta aqui agora. Se tem alguém que tem coragem de fazer isso com o seu médico. Não vai. Mas com aquelas pessoas que estão numa posição social. É a ideia de servir, né? Pessoa, exatamente. Estou sendo servido por aquela pessoa, eu posso fazer dela o que eu qualquer quiser. coisa. E é sobre a herança escravocrata, sim, que a gente tem. E está debaixo da pele. E se a gente não prestar atenção, a gente cai exatamente nesse lugar. E tem gente que fala assim, essa coisa do cliente ter sempre razão. Não, é mais profundo do que o cliente ter sempre razão. É mais profundo. É social a história. Né? A gente tem que olhar para isso. Então a gente força essa barra. A gente força mesmo. A gente se posiciona, né? Assim, nas mídias sociais, politicamente, inclusive. Perdemos um monte de seguidores nessa hora? Sim, sempre. Mas tudo bem. Tudo bem. Não faz parte. Tudo bem, porque a gente tem uma equipe mais diversa mesmo, né? A gente fez a primeira seleção de pessoas trans no Brasil, né? Só para pessoas trans. Então, o Coffee Lab é um lugar... Teve uma época que a gente tinha uma freira, a gente tinha um homem trans, uma mulher trans. A maioria das pessoas que trabalham com a gente atualmente é todo mundo cis, mas é pessoal enfim, são minorias, né? Eu brinco que a cota de homem branco hétero cis está... Aliás, tá estourada, na verdade. A gente está com mais de um. Já passou do limite. Muito. Mas essa questão da placa, da forma como você faz a escala, né? Que não é mais... Não é nem 5x2, é 4x3. Eu e o gerente, a gente chorava no dia de emoção. No dia que a gente fechou a primeira escala 4x3. Foi muito emocionante. Imagino. E aí onde eu quero chegar com isso, né? A placa é uma forma de você defender sua equipe. Sim. Né? Vocês se posicionarem em relação a isso é uma forma de você defender a sua equipe. Você fazer essa escala é uma forma de defender e beneficiar a sua equipe. Você sente que essas medidas fazem com que vocês tenham bons resultados financeiros no fim das contas? Tenho certeza. Você consegue ter essa visão? Mensurar. Com certeza. A gente cresceu 35% ano passado.
Muita coisa, 35%, né? Com um EBITDA de 22%? Pagando todos os impostos. E eu faço essa pergunta pra gente mostrar que de fato é possível. Porque eu imagino, não sei se você se sente assim, mas eu imagino que sim, ou talvez em algum momento você tenha sentido ou tenha sido questionada, né, até por pessoas externas de alguma forma, de que o que você estava fazendo era errado, porque ia dar errado, porque não ia crescer, porque não ia ter o lucro, porque você não pode fazer essa escala por causa disso, você não pode... Querendo empurrar para o padrão que é o mundo em geral, né? Enquanto que o que você faz, remando contra a maré, entre aspas, talvez, funciona. Gente, mas assim, geralmente as pessoas não me questionam porque eu não conto o que eu vou fazer, né? Eu saio fazendo, porque eu não tenho sócios. E aí, como eu sempre fiz as coisas meio diferente do que todo mundo fazia, né? Até na escola já era assim. Eu saio fazendo. Mas quando eu divulgo o que eu fiz, eu não preciso dizer que 99% das pessoas que dizem que eu tô mentindo são homens brancos. Que eu tô mentindo. Eu tô na internet, pra eles eu tô mentindo. É demais. Não tô. Eu posso abrir meus números. Aí tem gente que me manda assim, me manda a sua planilha de balanço, seu DRE no privado. Eu falei, não, eu te mando. Desde que você faça curso de gestão comigo. Daí eu mando. Eu não tenho problema nenhum, não escondo, porque no meu curso de gestão eu mostro o DRE da empresa. Até para as pessoas verem que é real, é verdade. Eu mostro sempre o mais recente. Né? Mas eu não tenho problema nenhum em dividir o que eu faço, como eu faço, a receita. Nada. O DRE, eu te mando a minha planilha, não tem problema. Mas alguma coisinha você vai me dar. Não vai ser na DM do Instagram que eu vou te mandar meu DRE, não. Mas ele é verdadeiro. Tem uma empresa aí que nos acompanha há 15 anos, né, construindo isso, assim. Inclusive, hoje em dia, os índices financeiros deste ramo de cafeterias para todos os clientes deles, a gente virou benchmarking para eles fazerem os estudos de viabilidade e fazerem a administração desses negócios. Quer dizer, se antes eles achavam que tudo bem ser 28% o CMV de um cardápio de cafeteria, hoje em dia eles sabem que dá para ser bem menos. Nosso CMV de cardápio é 11% atualmente. É muito baixo. Porque cardápio de cafeteria é diferente de cardápio de restaurante. Os custos são completamente diferentes. Faturamentos também. Apesar de uma das nossas lojas ter faturamento de restaurante, né? Mas essa também é uma construção de 16 anos, Sim. né? Cuidando da marca, cuidando dos números, sendo muito rígido com detalhe, né? Como que você aprendeu tudo isso? E são os centavos que levam a gente à falência, não são as grandes perdas. As grandes perdas a gente olha rápido, a gente estanca, a gente vai atrás para resolver. Os vazamentos de centavos a gente não vê. São esses que fazem o nosso fluxo de caixa ficar doente, né? Então você tem que ser rígido com 1 grama. Não são 3 gramas, é 1 grama só. É rigidez, assim, no detalhe. Então, para a gente ser muito rígido com detalhe, então a gente tem que ser muito legal com as pessoas. Né? Porque você faz com que aquela pessoa que está ali na ponta, que vai colocar 1 grama e não 3, colabore com você, né? Fica pesado. Que a gente estava até falando, não sei se a gente falou isso gravando, se falou antes, que às vezes eu me perco nos papos, mas a gente falou, né, de chamar funcionário de colaborador, que ele não está ali para ser seu colaborador. Mas se você trata bem a sua equipe, ela vai querer colaborar com você, né? Porque também ela está sendo beneficiada em estar dentro dos processos, né? Ela, de alguma forma, ela se beneficia da empresa estar indo bem, né? Eu acho que sim, um pouco sim, né? Quando você tem uma engrenagem que funciona melhor, porque tá todo mundo fazendo legal, quem não faz, a galera cobra, né? A galera diz, mano, na boa. Mas tem também o fato de que tem uma cultura construída de que é assim, acabou. Dá o mesmo trabalho fazer assim do que não fazer. Então, vamos fazer. Olha que delícia que é para todo mundo fazer assim. É uma construção cultural que demorou muitos anos. Esse inconsciente do Coffee Lab, eu venho construindo há anos. Não é assim que você constrói. Então, é uma construção de marca interna. De cultura. E de verdade, tem que partir de mim, não tem jeito. Então,
Agora é mais fácil, inclusive, impor os processos. Porque tem essa cultura já. Tem algumas empresas que são assim. Eu acho que quando eu visito uma empresa que já é assim, elas são geralmente mais antigas e elas geralmente cuidaram ao longo dos processos e das pessoas. São empresas mais respeitosas, né? E você aprendeu a fazer toda essa gestão, a entender os números no processo todo? Eu fui... Foi porque aprendendo. eu fiz psicologia, né? Mesmo que eu tenha feito psicologia organizacional na faculdade, não era exatamente a matéria que eu mais gostava, inclusive. Hoje em dia até gosto mais, né? Não, eu fui aprendendo, eu acho que... Primeiro, eu não podia falir, né? Eu quase fali uma vez, né? E aí eu tenho pavor disso, eu tenho trauma disso. Eu não quero, eu preciso ter dinheiro. Eu não tenho assim, família rica, nem marido rico, nem nada. Eu não tenho retaguarda financeira para dar errado. Ou dá certo. Não tenho para onde ir. Então, eu dei passos bem pequenininhos, sabe? Sempre. É o devagar e sempre, né? Eu nunca abusei. Nunca dei passo enorme. Que eu não podia dar também. Mesmo podendo abrir Coffee Lab. Eu tive proposta para abrir Coffee Lab em Dubai, Abu Dhabi, Austrália, Londres, Estados Unidos, em vários lugares. Coreia. Eu não aceitei nenhum porque eu daria um passo maior do que eu podia sustentar. E você falou, né, que a gente falou sobre crescimento, abrir mais lojas e tal, e que você já foi muito procurada para isso, para crescimento. Você pode crescer, você pode isso, e nunca te perguntaram o porquê não, o porquê ficar só com uma loja ou duas lojas. Por quê? Porque eu gosto mais da escola. Né? Eu acho que a escola é meu principal negócio. Hoje em dia, eu acho que a maneira como a gente faz o varejo é interessante. Mas eu não posso ter 50. Agora eu até penso num formato que dá para multiplicar. Se eu quiser. Porque eu não sei se é assim que eu quero crescer. Com os números que eu faço de faturamento e de lucro líquido, eu estou indo tão bem. Por que eu vou mexer nisso? Porque abrir loja, se você não tomar cuidado, você esmaga o teu lucro, né? O teu EBITDA. Pra quê? Eu preciso ser ricona na vida, assim, tipo milionária? Eu não vou ficar infeliz se eu ficar milionária. Não é isso. Eu gosto de voar, eu gosto de charuto, eu gosto de umas coisas caras, né? Eu gosto de voar teco-teco, isso é caro, né? Gosto de charuto, que é caro. Gosto de arte. Mas eu não preciso ficar milionária para isso. A minha vida já está num padrão tão legal. Dá para ficar melhorzinha? Dá para ficar um pouco mais confortável. Né? O fluxo de caixa esses 2 últimos anos ficou mais apertado. Porque eu investi nas 2 lojas, né? Na segunda e na mudança da primeira de endereço. Então foi investimento do meu bolso, né? E o café subiu, né? Nesses 2 últimos anos o café subiu enormemente. Então o fluxo de caixa está assim. Mas está tudo bem, porque com esses números a gente recupera ele esse ano. Esse ano a gente volta a muita saúde, assim, de fluxo, né? Aliás, daqui a 2 meses, basicamente. Então tá tudo certo, tá tudo controlado. Essa coisa de que a produtividade, as pessoas estão muito malucas, né? Você entra nessa... você não se olha, né, para começar. Então você entra tem que abrir um monte de loja, é isso que é sucesso. Eu acho que eu faço uma administração muito legal. Eu descobri que eu sou uma puta empresária massa, eu tenho vocação para isso. Eu chego a números que pouca gente chega. Eu consigo 4x3, eu pago, assim, eu não só nego imposto, não sei o que, e ainda consigo esses números. E por que tem um monte de gente que tem números muito piores dando um monte de palestra por aí? Sabe por quê? Porque eu tenho só 2 lojas. Eu não tenho uma rede. Então eu não sou uma grande empresária. Sabe? A minha performance como empresária é muito melhor do que muitas empresas gigantescas, na verdade. E eu consegui isso assim, mantendo valores muito importantes. Mas a sociedade vai me olhar como uma... Ainda com café, né? É uma coisa meio... Então,
não ceder a essa coisa da sociedade, né, é muito importante, né? Como é que o que é importante para você? Porque volta e meia eu me pego caindo nas armadilhas, digo, não, mas eu tenho que crescer, Eu ia tenho que perguntar até isso. Como que você se mantém forte nas suas decisões e nos seus valores? Porque é difícil. Né? Toda hora você é bombardeado com informação, com questionamentos, não necessariamente direcionados a você, mas você vê alguma coisa e fala, nossa, será que eu tô fazendo errado? Será que é outro caminho que eu devia seguir? E você sente isso? Você passa por isso? Sim, e precisa claro. Volta e meia eu falo, eu preciso ganhar mais dinheiro. Vamos lá. Então eu preciso... Aí eu começo a fazer planos que são mais comuns, né? Claro, daí eu começo a ficar desconfortável, porque eles são desconfortáveis para mim. Mas aí eu começo a fazer planos. Só que tem uma coisa muito maravilhosa na minha vida que chama planilha de Excel. Excel é a prova de que Deus existe. Se você é ateu, presta atenção no Excel. Né? Excel é uma coisa assim, deslumbrante. Eu tô falando isso porque às vezes, a minha planilha me mostra que o que eu tô fazendo tá bom, tá legal. Por que eu vou machucar a minha planilha? Né? Eu demorei para abrir a segunda loja. Eu só abri quando ela se encaixava na minha planilha sem machucá-la. E, claro, sempre levando em consideração os valores, né? O conceito do Coffee Lab. Eu sempre falo que você tem que, como empresário, você tem que conceito, né? Seja lá branding, DNA, o que você quiser chamar. A gente chama de jeitão. O jeitão do Coffee Lab e a planilha financeira, elas são siamesas. Uhum. Eu nunca tomo uma decisão só baseada em DNA ou whatever, e nem só em finanças. Se eu tomar uma decisão só baseada em ganho financeiro, eu machuco o que faz o meu cliente gostar de mim. Que é a maneira como ele me enxerga. São as conversas que a gente tem. Se eu tomar uma decisão só baseada em branding, DNA, essas coisas aí, eu posso fortalecer a relação, mas eu posso machucar financeiramente. E aí a empresa não sustenta também. Eu não posso fazer todas essas coisas que eu faço. Então, tem que ser siamesa essa decisão. Uhum. Ela tem que contemplar as duas coisas juntas. Sempre. E é isso, olhar para a vida e dizer, tá, mas o meu pai... Eu tive um pai e uma mãe muito interessantes e atípicos, né? O que me rendeu terapia já há quantos anos? 34 anos que eu faço terapia. São pais atípicos, assim, mas eles me ensinaram uma coisa muito importante, que a gente não ter medo de ser quem a gente precisa ser. E isso, no caso deles, foi muito contra a sociedade. Então, eles ensinaram isso pra gente, pelo menos. Então, eu não tenho medo de ir contra a sociedade. Uhum. E eu acho que essa é a grande herança que eu tenho deles, assim. Né? Porque, de fato, são, né, pais atípicos, assim, que levaram vidas muito diferentes do que a sociedade. E eles tiveram a chance de continuar na corporação, né? Ambos. Uhum. Foram muito bem-sucedidos nas corporações. Mas não suportaram esse universo. E aí buscaram o que quer que eles precisavam buscar lá para eles, né? Então, não sei. Eu acho que nesse momento eu quero um pouquinho mais de conforto financeiro. Quero porque meu fluxo de caixa está cagado. Aí eu fico pensando, nossa, tá muito difícil. Fazer conta todo mês, assim, na pessoa física, na pessoa jurídica, ficar contando centavos, meu Deus do céu. Mas isso passa, porque o balanço está tão saudável, está tão lindo, que passa. Então, calma, respira. Tudo certo. Tá tudo certo. Né? E meu pai vivia com tão pouco. E ele era tão extraordinário, assim. Ele era uma pessoa tão fascinante, sabe? E olhava para a vida de um jeito tão fascinante também, que ter visto isso foi muito importante também, para não ceder às tentações dessa sociedade tão adoentada, pelo amor de Deus. Que a gente está num momento bem complexo nesse sentido, né? De todo mundo doente, ninguém aguenta no corporativo, a gente achando que para empreender tem que ser robô e trabalhar como um robô e a gente precisa rever tudo isso, né? Então, mas para ter o quê, né? Para ter uma aparência que hoje em dia genérica, casas genéricas, jeito de se vestir genérico, é tudo igual. Vidas genéricas, né? Que vai caber na telazinha da rede social. É. Então tá, beleza, vai aí. Alguma coisa tá bem errada, né? Você dá consultorias
E aí eu queria fechar te pedindo... Eu acho que principalmente o que você falou agora já foi extremamente extraordinário como inspiração. Mas eu queria... Né, quando você vai fazer uma consultoria ou alguém que abre um negócio parecido com o seu, o que quer que seja, que orientação que você dá? Que você fala para essa pessoa? Primeira coisa, primeiro entender se você tem vocação para esse negócio mesmo. Então, vai fazer teste vocacional de antigamente. Os testes vocacionais eram ótimos. Vai falar com um psicólogo mesmo, assim, para entender se você não está depositando nesse plano uma outra coisa. Porque geralmente é. Primeira coisa, tu definiu o que é isso, é vocação, é um chamado, que sua alma vai ser mais feliz, mesmo que você esteja cagado trabalhando nesse negócio. Então tá. Aí, dito isso, você vai, primeiro, construir esse conceito. Você não aluga ponto, você não contrata arquiteto, você não faz nada se você não tiver construído a sua marca e o teu modelo de negócio. Primeira coisa. Que negócio é esse que eu quero abrir? Porque depois você vai ter que colocar esse negócio numa planilha, num estudo de viabilidade e numa planilha de investimento. E se você não tiver esse modelo muito bem desenhado, você vai fazer uma planilha genérica. E aí você corre o risco de se ferrar financeiramente na hora de realizar. Então você precisa primeiro ter muita noção de que negócio é esse que você vai abrir, ter a marca construída, o conceito, branding, whatever, para você, porque a planilha financeira, ela tem que espelhar o teu conceito. E o teu conceito, ele implica em custos diferentes. Tanto no estudo de viabilidade, quanto na planilha de investimento. Ou seja, que equipamento você vai precisar? Você vai precisar de máquina de expresso? Porque as pessoas acham que abrir cafeteria, todo mundo precisa de máquina de expresso. Que é isso? O brasileiro prefere café coado. Por que você está querendo uma máquina de expresso? Que é caríssima. Não, mas eu vou alugar. Não vai alugar. Quem passa por mim não aluga máquina de expresso. Porque isso é uma péssima solução financeira. Nossa, agora... Muitos comentários. É uma péssima solução financeira. Enfim. Então, você vai fazer... Então, primeiro, o conceito, direito. Você vai entender que modelo de negócio é esse, com gente profissional para isso. Aí você vai colocar tudo isso num estudo de viabilidade decente feito por quem tem dados de mercado. E não planilha que você pegou na internet. Para quem sabe quanto custa cada coisa daquele teu negócio para fazer um estudo de viabilidade, você já abrir sabendo se, primeiro, você tem o dinheiro para abrir o negócio que você quer, aquele conceito de negócio. E segundo, se você já vai abrir sabendo qual é o teu ponto de equilíbrio. Porque você precisa saber quanto você vai performar. E você precisa saber se você tem dinheiro para 6 meses de injeção de dinheiro. De capital de giro. Beleza. Depois, você tem que fazer um cardápio. Aí sim, tem o dinheiro para abrir o negócio, então você vai fazer o cardápio da sua empresa com quem sabe fazer cardápio de cafeteria, não com gente que sabe fazer cardápio de restaurante. Tô falando de cafeteria, né? Porque é diferente. E um dos grandes erros financeiros é você colocar um cardápio de restaurante ou de bistrô numa cafeteria. Isso te quebra as pernas financeiramente, assim, gravemente. Então, é saber que tipo de cardápio você vai fazer para você não correr o risco de fazer um cardápio errado. Quais são as diferenças? Ixi, aí são mais 3 horas. O tamanho, né? Mas hoje em dia tem restaurantes com muito pequenos, cardápios também. Tipo de serviço, né? Você não pode ser à la carte. Cafeteria não precisa ser à la carte. Você não precisa fazer nada na hora. Isso é restaurante, bistrô, lanchonete, padaria. A cafeteria, ela tem que ser focada no café. Por que a sorveteria não tem pudor em ser sorveteria? Por que a doceria não tem pudor em ser doceria? E por que a cafeteria tem pudor em ser cafeteria e vira tudo bistrô? Com uma estrutura que não é de restaurante. Porque um bistrô é um restaurante. Ele precisa ter estrutura, cozinha, funcionamento, faturamento, um monte de coisa de restaurante. São outros números. A gente é um outro negócio. A gente é comidinhas, que nem doceria, que nem sorveteria. E a gente tem que ter coisinhas prontas, maravilhosas, mas elas já estão prontas. É outro tipo de serviço. Também o tipo de ingrediente, um monte de coisa para manter o teu custo num lugar saudável para você ganhar dinheiro. Senão você não ganha dinheiro. E principalmente também é isso, fazer terapia, né? E cuidar das pessoas depois na gestão, né? Então, esse longo, né? A minha dica é longa, mas é porque é o passo a passo. É inegociável esse passo a passo. Isabela, obrigada. Obrigada a você. Mais uma vez, e espero que a gente tenha deixado muito claro aqui, você falou sobre
de repente não ser considerada uma empresária de sucesso. Espero que a gente tenha provado que é sim uma empresária de sucesso. Maravilhosa e uma inspiração. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, não esquece de compartilhar essa história com outras pessoas. Acho que a gente falou tanta coisa importante aqui. É uma inspiração tão grande que mais empreendedores precisam conhecer essa história e também entender que é possível empreender de diversas maneiras, né? Que não é o que é colocado em tabelinhas e videozinhos de rede social. Então, até o próximo episódio.